A armadilha do legalismo. Quantas pessoas estão presas em prisões que parecem santas, mas são correntes de culpa, medo e condenação? Quantos têm confundido fé com fardo e religião com redenção? O legalismo é sutil, ele se disfarça de zelo, de pureza, de santidade, mas no fundo é uma tentativa humana de alcançar aquilo que só Deus pode dar: salvação. O legalismo diz: faça mais, seja mais, obedeça mais, então talvez Deus te aceite. Mas o Evangelho diz: Deus te amou primeiro, mesmo quando você não merecia nada. Hoje, quero te lembrar de uma verdade simples, mas poderosa. Quem te salva não é a religião, é o amor de Deus. 1. A religião tenta alcançar Deus. O amor de Deus desceu até nós. Religião, no sentido humano, é o esforço do homem para se aproximar de Deus por meio de regras, méritos e boas obras. Mas o Evangelho é o oposto. É Deus se aproximando do homem pela graça, através do sacrifício de Jesus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Essa é a essência do Evangelho. Não fomos nós que subimos até Deus. Foi Ele quem desceu até nós. A cruz não é um convite para merecer, é uma declaração de amor incondicional. 2. Jesus confrontou a religião, mas abraçou os pecadores. Muitos imaginam Jesus como alguém que estava o tempo todo com os religiosos. Mas, curiosamente, os maiores confrontos de Jesus não foram com os pecadores, mas com os religiosos. Fariseus, saduceus, mestres da lei, todos eles viviam presos ao legalismo. Criaram leis sobre leis, pesos sobre os ombros das pessoas que nem eles mesmos conseguiam carregar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e autocomplacência. Mateus 23:25. Enquanto isso, Jesus se sentava com publicanos, falava com prostitutas, tocava os leprosos e curava no sábado. Tudo isso escandalizando os religiosos. Por quê? Porque Jesus veio mostrar que o reino de Deus não é baseado em aparência, mas em transformação interior. 3. A graça não é uma recompensa, é um presente. O legalismo diz: você precisa merecer. A graça diz: você nunca poderia merecer, por isso é de graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. A salvação não é resultado de desempenho, é fruto de um presente. Não é a quantidade de orações, de jejuns, de campanhas, de rituais ou de vestes que garante o céu. É o sangue de Jesus, é o amor que ele demonstrou na cruz. E esse amor continua disponível, ainda hoje, para todos, inclusive para você. 4. O legalismo afasta, a graça aproxima. Quantas pessoas abandonaram a fé por causa de regras e não por causa de Deus? Elas foram feridas por líderes, julgadas por igrejas, esmagadas por doutrinas que mais oprimem do que libertam. E muitas vezes acham que foi Deus quem as machucou. Mas não foi. Foi a religião sem amor. Foi a fé sem graça. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Se a tua fé te deixa cansado, sobrecarregado e oprimido, talvez você não esteja carregando a cruz de Cristo, mas sim o peso da religião. A graça te convida a se aproximar de Deus como filho, não como escravo. 5. A obediência verdadeira nasce do amor, não do medo. Muitos obedecem por medo. Medo do inferno, medo de punições, medo do julgamento. Mas o amor lança fora todo medo. No amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. 1 João 4:18. A verdadeira transformação acontece quando você ama a Deus de volta, porque foi amado primeiro. Você não ora porque tem medo de ser castigado.
Você ora porque quer estar perto do Pai. Você não muda suas atitudes porque tem medo do inferno. Você muda porque reconhece o valor da graça que te alcançou. A obediência motivada pelo amor é leve. A motivada pelo medo é pesada. 6. A cruz é a vitória do amor sobre o sistema religioso. O sistema religioso da época de Jesus condenou, acusou e crucificou o Filho de Deus. O mesmo legalismo que queria guardar o sábado era o que queria matar o Salvador. Mas na cruz, Jesus respondeu com amor: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. A cruz é a prova de que o amor vence. Vence a culpa, vence a acusação, vence o pecado, vence o inferno, vence o legalismo. Na cruz, a religião falhou, mas o amor triunfou. 7. Deus te ama como você é, mas te ama demais para te deixar assim. Algumas pessoas confundem graça com permissividade. Não é isso. A graça não é licença para pecar, mas sim o poder de viver uma vida transformada. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. Tito 2:11 e 12. A graça ensina, transforma, corrige, guia, mas tudo isso sem condenar. Deus não espera que você se limpe para se aproximar dele. Ele quer te limpar porque você se aproximou. 8. O convite de Jesus é para um relacionamento, não para um ritual. Cristo não veio fundar uma religião. Ele veio restaurar uma relação quebrada. Já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. João 15:15. Você foi chamado para ser filho, filha, amigo. Você foi chamado para andar com Deus, não apenas frequentar um templo. Jesus quer o seu coração, não apenas sua presença aos domingos. Ele quer tua sinceridade, não tua performance. 9. Muitos estão dentro da igreja, mas fora da graça. É possível viver uma vida religiosa, mas completamente vazia da presença de Deus. Jesus contou a parábola do filho pródigo, e nela, curiosamente, o filho mais velho representa os religiosos. Ele estava dentro da casa, mas seu coração estava distante do Pai. Há muito tempo te sirvo, e nunca me deste um cabrito sequer. Lucas 15:29. A fala dele mostra um coração de mérito e não de gratidão. Cuidado para não ser como o filho mais velho, cheio de regras, fiel nas rotinas, mas sem intimidade com o Pai. 10. O amor de Deus é escândalo para os religiosos, mas salvação para os pecadores. Jesus contou a parábola dos trabalhadores da vinha. Todos receberam o mesmo pagamento, mesmo os que trabalharam menos. Isso escandalizou os religiosos. Eles queriam justiça, mas Deus deu graça. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros, últimos. Mateus 20:16. A graça escandaliza porque ela desafia a lógica do merecimento. Mas para quem foi esmagado pela culpa, ferido pela religião, perdido no pecado, a graça é tudo. Conclusão. Volte para o amor, não para a religião. Hoje, Deus não te chama para seguir regras. Ele te chama para viver um relacionamento de amor com Ele. Você não precisa mais viver tentando merecer, basta crer. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Atos 16:31. Pare de tentar se salvar por esforço próprio. Pare de carregar pesos que Jesus já levou na cruz. Você não precisa da aprovação dos homens. Você já tem o amor do Pai. Final. Se você sente que se afastou por causa da religião, volte para o amor. Se você sente que nunca foi bom o suficiente, volte para a graça. Se você está cansado de tentar se justificar, descanse no sacrifício de Jesus. Quem te salva não é a religião, é o amor de Deus.